sessão ordinária de 15/1 de 2019. Eu peço ao segundo secretário Ismael que faça a chamada dos vereadores presentes. Extraordinária. Primeira sessão extraordinária de 15/1 de 2019. Eu peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores presentes. Boa tarde a todos presentes. Livro de presença da primeira sessão extraordinária da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Jericoara, Estado de São Paulo, realizada no dia 15 de janeiro de 2019, às 17 horas. Alberico Nonato Coelho. Presente. Altair Elias da Silva. Cíntia de Paula Costa. Presente. Ismael Donizete Vieira Borges. Presente. José Arquias Ferreira Alves. Presente. Luiz Paulo Gomes Ribeiro. Presente. Marli Maria Dias. Presente. Paulo Luiz Vieira. Presente. Roberto de Lima. Presente. Acordo, senhor presidente. Eu gostaria de justificar a falta do vereador Altair Elias. Opa! A nós. Dois machitos. Eu comunico então a presença do vereador Altair Elias da Silva. Como de praxe, todos os anos nessa Câmara, antes de começar as reuniões, a gente faz uma oração, como sempre foi feito, e eu acho que com Deus na frente a gente chega a qualquer lugar. Eu convido o vereador Ismael para fazer a oração do dia para nós. Convido a todos a ficar de pé. Senhor nosso Deus, nós entregamos, Senhor, esta reunião em Tuas mãos, entregamos, Senhor, as nossas vidas, que a paz, Senhor, reine, Senhor, em nossos corações, que tenhamos harmonia, Senhor, durante este ano, Senhor, em todas as reuniões, Senhor, que possamos, Senhor, estar aberto para o diálogo, para o bom trabalho, para o trabalho em conjunto, em comunidade. Eu te clamo, Senhor, que o Senhor derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e que seja Ele a nos dar sabedoria, discernimento para realizarmos os nossos trabalhos. Tudo isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Eu gostaria que todos agora, que a gente pudesse dar a mão e a gente rezar em sinal de unidade a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário Alberico que promova a leitura do requerimento de urgência urgentíssima solicitada pelos senhores vereadores do projeto de lei complementar número 001 de 2 de janeiro de 2019. Nós, vereadores abaixo assinado, vimos a presença de Vossa Senhoria requerer regime de urgência urgentíssima no projeto de lei complementar número 001/2019,
de 2 de janeiro de 2019, que cria cargo no quadro do Magistério Público Municipal, classe de suporte pedagógico, anexo 4 da Lei nº 671, de 3 de junho de 2014, e acrescenta ao cargo criado ao anexo 1, subanexo 2 da Lei Complementar 72, de 5 de março de 2016, da outras providências. Sendo só desde já, ficamos na expectativa da pronta liberação, onde formulamos os mais sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, todos os vereadores assinaram. Nós, vereadores abaixo assinados, vimos a presença de vossa... Só que... Somente para justificar, nos termos do parágrafo 3º, inciso 7º do artigo 122 do regimento, fala que quando o prefeito entra com requerimento pedindo um projeto com urgência urgentíssima, o plenário tem que votar. Só que nunca foi feito isso nessa Casa de Leis. E eu e o Dr. Washington verificando, a gente quer fazer legalizado, então todo o projeto que for entrar com regime de urgência, que veio com pedido do Executivo, o plenário tem que votar. Por isso estamos colocando em votação, para sair fora dos trâmites quando é urgentíssimo somente. Só para vocês saberem, se depois vocês quiserem ler esse artigo, é relacionado a isso. Assim, eu coloco em votação o requerimento do prefeito, do Executivo. Os vereadores que forem a favor, fiquem como estão, e os que forem contrários, que se levantem. Aprovado o requerimento. Eu solicito ao primeiro secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar, número 001, de 2 de janeiro de 2019, de autoria do Executivo Municipal, versando sobre: cria cargo no quadro de Magistério Público Municipal, classe de suporte pedagógico, anexo 4º, da Lei 671, de 3 de junho de 2014, e acrescenta o cargo criado ao anexo 1, subanexo 2 da Lei Complementar 72, de 5 de março de 2016, e dá outras providências. E leitura do ofício de encaminhamento e justificativas que acompanha, o qual encontra-se com parecer favorável dos membros da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar número 001 de 2019, de 2 de janeiro de 2019. Cria o cargo no quadro do Magistério Público Municipal, classe de suporte pedagógico, anexo 4 da Lei 671, de 3 de junho de 2014. Acrescenta o cargo criado ao anexo 1, subanexo 2 da Lei Complementar 72, de 5 de março de 2016, e da outras providências. Éder Luiz Carvalho Gonçalves, prefeito municipal de Jericoacoara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe estão conferidas por lei, faz saber que encaminha à Câmara Municipal para aprovação a seguinte: artigo 1º. Fica criado no quadro do Magistério Público Municipal, classe de suporte pedagógico, anexo 4 da Lei nº 671, de 3 de junho de 2014, para provimento efetivo o seguinte cargo: quantidade de vagas, 5. Cargo: educador de educação infantil. Requisito: licenciatura plena e pedagógica. Cargo horário semanal: 40 horas. Remuneração: R$ 1.350. Parágrafo único. Segue abaixo as atribuições do respectivo cargo. Educador de educação infantil: promover a educação, a socialização e a integração do meio social das crianças em conformidade com os parâmetros curriculares nacionais, comprometendo-se com a eficácia do seu aprendizado. Artigo 2º. Acrescenta-se o anexo 1º, subanexo 2º da Lei Complementar nº 72, de 5 de março de 2016, o cargo criado por esta lei: educador de educação infantil. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar serão consignadas no orçamento em vigor.
Artigo 4º. Esse projeto de lei complementar, assim que se tornar lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Jericoacoara, 2 de janeiro de 2019, Éder Luiz Carvalho Gonçalves, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dessa Casa de Vereadores o projeto de lei complementar número 001/2019, de 2 de janeiro de 2019, que cria cargo no quadro do Magistério Público Municipal, classe de suporte pedagógico, anexo 4 da Lei 631, de 3 de junho de 2014, e acrescenta o cargo criado ao anexo 1º, subanexo 2º da Lei Complementar 72, de 5 de maio de 2016, de Altas Providências, para provimento efetivo com as seguintes denominações e atribuições: educador educacional infantil, promover a educação e socialização e integração ao meio social das crianças em conformidade com os parâmetros curriculares nacionais, comprometendo-se com a eficácia do seu aprendizado. O cargo está sendo criado para adequar os novos com especial atenção dos novos legisladores, apreciando o presente projeto, desde já agradecemos. Gabinete do Prefeito de Jericoacoara, Carvalho, Prefeito Municipal. Antes de abrir a palavra aos nobres colegas, eu vou ler só um trechinho aqui. Esses cargos foram criados porque foi um apontamento do Tribunal de Contas, onde fala em dois parágrafos, que fala o seguinte: consoante exposto nos termos da constatação, a creche Orfeu, no período vespertino, contava com 3 salas sem professores responsáveis, com crianças monitoradas exclusivamente por beneficiárias da frente de trabalho. Já na creche Abadia havia 10 salas sem professores, todas as turmas vespertinos, sendo 7 com crianças monitoradas com beneficiários da frente de trabalho, e 2 monitoradas por auxiliar de desenvolvimento infantil e 1 monitorada por agente de organização escolar. Por último, o apontamento do Tribunal de Contas: a existência de beneficiário do programa Frente de Trabalho exercendo função de professor infringe, além dos princípios norteadores dos direitos individuais das crianças de receberem uma educação de qualidade, especificamente o caput do artigo 5º da Lei Municipal 656 de 2014. Ou seja, foi colocado esse projeto de processo seletivo para 5 cargos, visto que houve o apontamento do Tribunal de Contas, porque as crianças estavam sendo cuidadas pelas funcionárias de frente de trabalho, e para essa função deve ter pedagogia, no mínimo ter pedagogia. Assim, eu coloco em única discussão o projeto de lei complementar 001, de 2 de janeiro de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Alguém? Ordem, presidente. Pois não, com a palavra o vereador José Arquias. Boa tarde a todos. Boa tarde, queridos colegas. Dr. Rocha, prazer. Eu já havia conversado com o vereador Éder sobre esse projeto em dezembro, né? E então nós solicitamos realmente a regulamentação para que não houvesse penalização para a próxima prestação de contas referente ao exercício do ano passado, que foi recomendado. O Tribunal de Contas virou um visitante ilustre esse ano aqui com a gente, né? Só na prefeitura, se não me engano, foram 7 ou 8 vezes, enquanto que o normal é uma vez no ano. Então, só para complementar a informação, presidente, né? Parabéns aí pela regulamentação e o pronto atendimento do prefeito aí ao Tribunal de Contas. Muito obrigado. Só ratificando o que o vereador falou, realmente houve muitas reclamações, né? Porque, infelizmente, o prefeito pegou um elefante branco, porque quando chegou naquela escola lá em cima que foi construída na gestão anterior, não tinha funcionário. E a prefeitura não tem como contratar funcionário na situação que está a folha de pagamento.
E aí foi colocando frente de trabalho, né? Não que elas não sejam responsáveis para isso, mas foi colocando o pessoal da frente de trabalho conforme as condições, né? E agora, com a exigência do Tribunal de Contas, não tem como e realmente tem que regularizar. A palavra está aberta. Desculpa, presidente, só complemento. Pois não? Essa regulamentação é muito importante. Só lembrando que há cerca de uns 25, 30 anos nós tivemos uma tragédia, infelizmente, por um descuido de cuidadoras, talvez sem experiência, coitadas, na época, né? Onde uma criança perdeu a vida morrendo queimada, né? Então tenho certeza que isso aqui também vai evitar esse tipo de problema. Prevenir, certinho. Muito obrigado. Desculpa. Coloco em única votação. Pela ordem, presidente. Pois não, com a palavra, vereador Luiz Paulo. Quero parabenizar o prefeito Éder por mais essa conquista que vamos adquirindo e pedir verbalmente que seja as educadoras aqui nossas da cidade de Jericoara mesmo, né, abrir a prioridade para os nossos munícipes aqui da nossa cidade mesmo. Certinho, obrigado, presidente. Pois não. Só para dar um parecer jurídico para o vereador, o nosso colega, com relação a isso, de abrir só para o município, quem dera a nós se fosse legal, né, doutor? O senhor poderia dar um parecer sobre isso? Se pode fazer um processo seletivo somente com pessoas do município. Assim que pudesse, né? A lei fala que o concurso público e o processo seletivo tem que ser amplo, tem que ser aberto a todo mundo, a todos os brasileiros, que tenha maior que 18 anos. Se você fizer isso, ele entra com uma ação e breca o concurso público, breca o processo, é obrigado a abrir para todo mundo. É a legislação. Se nós pudéssemos, né, Zé? Não, muito obrigado, doutor Washington. Com a palavra, vereador Ismael. Boa tarde a todos novamente. Esse projeto de lei complementar 001 de 2019, ele está vindo no sentido de adequar, visto que eu tive algumas vezes lá na creche e todos, né, as crianças, elas são bem cuidadas, porque quem estava olhando são mães, mas a legislação ela exige que tenha licenciatura plena em pedagogia e que seja feito, no mínimo, né, um processo seletivo. Então, é um projeto que vem para adequar uma norma, um pedido, né, uma orientação do Tribunal de Contas. Hoje teremos 2 projetos de lei complementar nesse sentido, esse aqui criando, né, 5 vagas, e depois também teremos um outro de regularização de salário, visto que o salário mínimo ele subiu, né, para R$ 998 e nenhum servidor público pode ganhar, tanto da iniciativa pública quanto privada, pode ganhar menos que um salário. Eu só quero deixar, né, já registrado que nós já tivemos também no gabinete do prefeito, não tinha fechado o exercício, não sei se fechou hoje, mas que a gente estará ali incisivo lutando para o reajuste do salário esse ano, dos servidores, né? Ver a possibilidade do reajuste do ticket também, e isso aí é uma luta que esse ano nós vamos, né, na medida do possível aí, assim que já tiver índices, para a gente poder analisar e ver a possibilidade, estaremos ali dentro do gabinete lutando e batalhando, né, pelo reajuste dos servidores, que já se encontra, infelizmente, né, uma grande defasagem. Muito obrigado. Eu coloco em única votação o projeto de lei complementar número 001 de 2 de janeiro de 2019. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, e os que forem contra se levantem.
Projeto aprovado em única discussão, por unanimidade. Eu solicito agora ao segundo secretário que promova a leitura do requerimento de urgência urgentíssima solicitada pelos senhores vereadores do projeto de lei complementar 002 de 10 de janeiro de 2019. Ofício do Gabinete 008. Ofício do Gabinete número 008/2019. Senhora Presidente e prezados vereadores, referente solicita reunião extraordinária em regime de urgência urgentíssima. Assunto: projeto de lei complementar número 002/2019 de 10 de janeiro de 2019. Requer que o mesmo seja analisado em caráter de urgência urgentíssima. Órgão: Câmara Municipal de Jericoara. Venho, através deste, solicitar que seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal de 5 de maio de 1990, para que possam operacionalizar, analisar e posteriormente aprovar os projetos de lei complementar encaminhado por este Executivo, em cumprimento às exigências legais, visto a solicitude do mesmo. Projeto de lei complementar número 002/2019, de 10 de janeiro de 2019. Altera o artigo 4º da Lei Complementar número 086, de 19 de janeiro de 2018, sobre os valores do quadro de funcionários efetivos de 00 a 35 anos e dos vencimentos dos cargos de provimento em comissão do município de Jericoara e da outras providências. Na expectativa de contar com o pronto apoio deste nobre presidente desta egrégia editalidade e considerando a relevante necessidade de que se reveste a medida, reitero protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Éder Luiz Carvalho Gonçalves, Prefeito Municipal. Nos termos do parágrafo 3º, inciso 7º do artigo 122 do Regimento Interno, coloque em votação o requerimento de urgência urgentíssima do Executivo. Os vereadores que forem a favor, fiquem como estão. Os que forem contrários, se levantem. Aprovado. Eu peço ao segundo secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar 002, de 10 de janeiro de 2019, de autoria do Executivo Municipal, versando sobre: altera o artigo 4º da Lei Complementar 086, de 19 de janeiro de 2019, sobre os valores do quadro de funcionários efetivos de 0 a 35 anos e dos vencimentos dos cargos de provimento em comissão do município de Jericoara e da outras providências. Quanto à justificativa, eu consulto o plenário para que a gente dispense a leitura, né, que todos os vereadores já têm a justificativa, se todos concordarem. Ok? Aprovado pelo plenário, dispensa a leitura da justificativa, somente do projeto, senhor secretário. Éder Luiz Carvalho Gonçalves, Prefeito Municipal de Jericoara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte: artigo 1º, altera o artigo 4º da Lei Complementar número 086, de 19 de janeiro de 2018, sobre os valores do quadro de funcionários efetivos de 00 a 35 anos e dos vencimentos dos cargos de provimento em comissão do município de Jericoara, conforme anexo 1.
Artigo 2º, altera o artigo 4º, anexo 1. Artigo 3º, as despesas decorrentes desta lei serão cobertas por dotação orçamentária específica a ser adequada à lei orçamentária vigente, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários. Artigo 4º, esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Jericoara, 10 de janeiro de 2019. Éder Luiz Carvalho Gonçalves, Prefeito Municipal. Eu consulto o plenário, o anexo 1, todos os vereadores têm acesso, são os valores que foram modificados para adequação. Vocês querem que leiam e aos munícipes a gente deixa à disposição cópia também, se alguém tiver interesse. Dispensa a leitura ou você... Isso, anexo 1, que tem os valores. Dispensa a leitura, presidente, e só cita esse artigo 4, qual que é a modificação do artigo 4? Só o salário? Só, que altera. Fica alterado os valores do quadro de funcionários efetivos de 00 a 35 anos e dos vencimentos dos cargos de provimento e comissão, que passa a ter os seguintes valores. Então, o artigo 4º, ele é o anexo 1, que é o quadro onde ficou alterado. Ok, agradeço. Assim, eu consulto o plenário, dispensa a leitura do anexo? Dispensa. Aprovada a dispensa da leitura do anexo. Próximo, né? Só para justificar, esse projeto é devido ao reajuste do salário mínimo do governo federal, que é feito todo ano. Quando o governo federal reajusta o salário mínimo da prefeitura fica menor do que o salário federal. Isso não pode acontecer. Então, todo começo de ano, o prefeito, o executivo, tem que fazer essa adequação nos salários que ficam abaixo do governo federal. Assim, eu coloco em única discussão o projeto de lei complementar número 002, de 10 de janeiro de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Paulo Luiz. Com um projeto desses aqui que a gente encara a realidade da defasagem do salário dos funcionários públicos de Jericoara. A referência 1 até a 6, que muda aqui é R$25. Depois de 6 anos, R$25. E até o 10 mudaria R$180. Essa tabela aqui é do ano passado, eu não consegui seguir essa cópia, mas eu acredito também que deve ser mais ou menos a mesma relação. Então eu acho até revoltante para o funcionário passar 10 anos, quase 10 anos de serviço trabalhando, quando a única vantagem de salário público é quando você vai acumulando tempo de serviço. E aqui, como não tem o reajuste quase que nunca, né? Que virou sonho do funcionário público de Jericoara, e dá essa defasagem aqui. E agora, quando a gente vai voltar um projeto desse, a gente vê o tamanho da diferença aqui, da defasagem que tem no funcionário. Com a palavra, vereador Ismael. O que eu já tinha falado, né, anteriormente, esse é o segundo projeto, né, que vem fazer essa adequação mediante ao salário mínimo e através de uma lei federal, né, que nenhum funcionário pode ganhar abaixo de um salário mínimo. Como disse o vereador Paulo Luiz Vieira, a gente que já está na segunda legislatura aqui, a gente vem brigando, e mesmo antes de ser vereador, a gente
falava isso e comentava, né, com os ex-prefeitos, é de lamentar-se, né, visto que nem o reajuste da inflação, né, há muitos anos o servidor público não tem. Conseguimos o ano passado o TICT, né, foi uma luta, foi uma conquista de todos os vereadores aqui que se empenharam. A gente tem que ser, né, justo. São todos os vereadores que entram dentro do gabinete, né, nesse caso, fomos pleitear, né, o TICT, que era um sonho, foi um valor pequeno, sim, mas foi uma conquista. Então a gente precisa sempre de um início para a gente ter algo, para a gente continuar lutando e batalhando, né? Como eu já disse, agora o nosso intuito é sentar todos os vereadores novamente dentro do gabinete, assim que já tiver o exercício fechado, assim que a gente já tiver o índice da folha, né, e as despesas, a organização que a administração vai ter, nós vamos sentar e pode ter certeza, né? Aqui tem funcionários e a gente vai lutar e batalhar, porque está vergonhoso mesmo o salário, né? Não é culpa do prefeito agora, isso aí já vem lá de trás. E não foi por falta da Câmara lutar e batalhar, porque na legislatura passada a gente lutou e batalhou, fez indicação, fez requerimento, sentou, conversou, né? E as outras também passadas, está aqui, né, a vereadora Cíntia, o vereador Roberto, o vereador Alberico, né, que já tem mais tempo de casa. Então, sempre foi feito isso, sempre os vereadores estão aqui lutando, estão, né? Agora, a caneta nunca está na mão do vereador. Então, a gente tem o intuito de pedir, de batalhar, sim, e nós faremos isso, né, com muito afinco. Está aqui a presidente, né, e eu tenho certeza que já assumiu o compromisso de lutar, de batalhar pela unidade dessa Casa de Leis, para fazer um trabalho, né, assim, bem transparente, de unidade com todos os vereadores, e assim eu tenho certeza que ela vai convocar no momento oportuno uma reunião para a gente sentar dentro do gabinete e a gente só sair de lá com, né, uma definição a respeito do reajuste do salário, um reajuste de ticket. Então a gente tem que também ser sensato. Vamos conversar, vamos ver como é que está o índice, vamos ver como é que está o orçamento para a gente trabalhar, né, em prol do funcionalismo público também. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Parabéns, Paulinho, pelas palavras. Eu concordo com o que você falou, tenho certeza que todos os vereadores concordam. Parabéns, vereador Ismael, e eu ratifico as suas falas, visto que, não desmerecendo os outros funcionários, mas às vezes esses que ganham o mínimo são os que mais trabalham dentro dessa municipalidade. Então é digno de dó realmente. E como o Ismael disse, não é falta da gente cobrar de forma nenhuma. Já tivemos um primeiro contato com o prefeito em relação a isso, né? Porque a gente conquistou o ticket, ainda não teve um reajuste e ainda não conversamos sobre o reajuste do servidor. Nós estamos aí com uma folha hoje em torno de 48%, né? O reajuste do governo federal me parece que foi 4,6 mais ou menos, né? E como o Ismael disse, não é de agora, né? Já vem acarretando um acúmulo de falta de acompanhar esse índice que nós, servidores, não temos. Então, a gente precisa rever como fazer isso aí. Vou sim, viu, vereador Ismael, convocar uma reunião e convocar todos os vereadores. Eu peço encarecidamente que a gente se una em prol disso aí, de lutar por esse reajuste. A gente ainda não teve essa reunião porque ainda não abriu o exercício. Então, esses 48% que eu estou falando é por cima, não é nada oficializado. Nós estamos aguardando o contador da prefeitura passar esse índice para a gente e abrir o exercício para a gente marcar essa reunião com o prefeito. Então, desde já, eu peço o apoio de todos, né? No dia que eu agendar, que todos compareçam para a gente ver como que nós vamos lidar com essa situação, né? Coloque em única votação o projeto de lei complementar número
Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão e os que forem contra façam-se de pé. Projeto aprovado em única discussão e unânime. Eu solicito ao primeiro secretário que promova a leitura do requerimento de urgência urgentíssima solicitada pelos vereadores do projeto de lei número 001 de 2 de janeiro de 2019. Presidente, poderia sugerir também, assim como foi colocado, que nós também tivemos de ler o requerimento, se for o caso, não sei, né? Talvez não haja necessidade, né? A dispensa. Primeira reunião, a gente está levando a nossa gestão e assim, não quero de forma nenhuma que fique extenso, né? Como eu disse, estamos aqui para ouvir opiniões. E aí a gente vai fazer de uma forma mais rápida mesmo. Como eu falei, nunca teve aprovação desse requerimento na Câmara e eu quero fazer a coisa dentro da legalidade do regimento. Então, mas nós vamos tentar fazer de uma forma mais rápida. Na próxima, com certeza, regularemos, tá? Obrigada. Vamos consultar o plenário, né? Então eu consulto o plenário. Se quiser a dispensa do requerimento, eu só coloco em votação. Aprovado? Dispensa? Então eu coloco, nos termos do parágrafo 3º do inciso 7 do artigo 122, coloco em votação requerimento de urgência urgentíssima por parte do Executivo. Os vereadores que forem a favor fiquem como estão, os que forem contrários se levantem. Requerimento aprovado. Eu solicito ao primeiro secretário que promova a leitura do projeto de lei número 001 de 2 de janeiro de 2019, de autoria do Executivo Municipal, versando sobre: altera o parágrafo único do artigo 11 da Lei 722, de 23 de outubro de 2015 e dá outras providências. E dispensa novamente o ofício justificativa. Que no próximo não vou nem pedir dispensa, os vereadores já têm a justificativa, é desnecessário. Projeto de lei número 001 de 2019, de 2 de janeiro de 2019. Altera o parágrafo único do artigo 11 da lei número 722, de 23 de outubro de 2015 e dá outras providências. Éder Luiz Carvalho Gonçalves, prefeito municipal de Jericoacoara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que encaminha à Câmara Municipal para aprovação a seguinte. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 722, de 23 de outubro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11, parágrafo único. O órgão gestor contará com o servidor a ser nomeado em cargo de comissão, denominado gestor municipal de assistência social, a ser exercido pelo diretor do Departamento de Assistência Social para a articulação da proteção social especial, com formação em nível superior. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão consignadas no orçamento em vigor. Artigo 3º. Este projeto de lei, assim que se tornar lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Jericoacoara, 2 de janeiro de 2019, Éder Luiz Carvalho Gonçalves, prefeito municipal. Este projeto, ele altera somente o artigo 11 da Lei 722, né? Onde o anterior denominava, era nomeado em cargo efetivo. E como é um cargo de confiança, foi transferido para comissionado.
do gestor municipal da assistência social. Eu coloco em única discussão o projeto de lei 001 de 2 de janeiro de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Arquias. Estou aqui com a lei anterior e diz assim, o artigo 11, parágrafo único: o órgão gestor contará com um servidor efetivo, como Vossa Excelência explicou, denominado gestor municipal de assistência social, com formação em ciências humanas ou sociais, para articulação. Eu não entendi o porquê da alteração de colocar formação em nível superior apenas. Se é um cargo direcionado à área social, não deveria ter essa alteração. Agora que eu conversei com o prefeito também, até falei com Vossa Excelência ontem de manhã, né, que ele colocou que quem exercerá esse cargo será a própria diretora de serviço social, que é a senhora Rosani. Agora, outra dúvida, até direciono ao Dr. Washington Focado: essa função ficará a cargo da diretora social, que também é um cargo de confiança. Não dá duplicidade de função comissionado? Ela vai receber dois salários? Não, aí ela vai ter que optar, né, pelo salário, não pode receber os dois, ela vai receber só o do cargo, se caso for maior, do cargo em comissão, ela vai receber só o dele, e ela não pode acumular os dois cargos, os dois salários. Sim. O salário não pode. Ela sai do cargo dela, fica suspensa, né, enquanto ela estiver nesse cargo, e aí ela recebe aquele valor. Eu proporia, então, uma emenda que se mantivesse, principalmente, a questão de seja uma profissional com curso superior em ciências humanas e sociais, e ela tem ciências exatas, né? Se não me engano. Ou então a gente pediria a vista do projeto e esclarecimento, presidente. Só uma explicação ao seu questionamento, vereador. Na gestão passada, esse cargo aqui foi direcionado para uma pessoa. Na época, era o gestor municipal da assistência social, era o Fabrício, e aí ele colocou justamente formado em ciências humanas que... Ciências humanas ou sociais. Justamente, era direcionado ao companheiro dele que tem essa formação. Por isso que está legalizando agora, porque não sei nem se é constitucional você colocar, mesmo que sendo, às vezes por ser comissionado, né, pode ser compatível. Mas você pode colocar que tenha um nível superior. Agora, direcionando a qual nível superior, igual colocou ciências, eu acho que até é inconstitucional. Então está regularizando justamente por isso, porque aí teria que ser um profissional dessa área, justificamente essa área. Aqui no caso, o prefeito está economizando um funcionário, porque está pegando, no caso seria para a Rosani, né, nós já sabemos, ela vai sair daquele cargo, porque está irregular, porque foi apontado pelo Tribunal de Contas também, e ela vai estar assumindo como gestor do município da educação. Caso contrário, teria que contratar mais um funcionário ainda para a prefeitura, e vai inchando. Mais uma pergunta apenas. Então, o cargo de diretora da ação social, ela deixará? Mas é cargo de concurso? Não. Ela é comissionada também. Ela fala assim, ela tem que sair tudo para assumir o outro. Tá. Eu abro a palavra para o vereador Ismael, que ele está por dentro do assunto, talvez ele consiga explanar essa situação para a gente. Esse caso aqui foi uma denúncia que teve de uma funcionária devido ao que a vereadora Cíntia falou, né, dessa administração. Hoje, pensa num organograma, existe o diretor de assistência social. Abaixo dele existe o CRAS e existe o gestor de assistência social, que hoje esse cargo de gestor ele não está ocupado. Então, e ele responde diretamente ao diretor de assistência social, que é o cargo que foi criado aqui, né, que no caso é a Rosali. O gestor não tem ninguém ocupando esse cargo. E o CRAS tem o responsável do CRAS, né,
que está lá respondendo pelo CRAS. O doutor Carlos, ele teve junto, porque isso aqui houve uma denúncia para o prefeito para regulamentar isso aqui perante a promotoria, porque lá consta que tem que ser, a lei anterior, né, é um cargo efetivo ou comissionado. Então, conforme ele conversou no Ministério Público, a orientação foi para que fizesse desta maneira, né, que abrisse, que criasse esse cargo, porque o cargo de gestor, ele não existe no quadro de funcionários. Então, quem responde é a Rosani, e quem vai continuar respondendo é a Rosani. Então não vai ter duplicidade de cargos, ela vai responder pela assistência social e como gestora, sem acumular cargos. Ela vai responder e vai ter o CRAS, que vai ter a pessoa responsável que já trabalha lá. Então isso aqui é uma orientação conforme o Ministério Público teve para regularizar a lei anterior, visto que é um cargo que é de confiança, como falou a vereadora presidente Cíntia, né? Então o prefeito que entrar, ele vai nomear quem ele achar por bem nomear no cargo da assistência social, um chefe, né, um encarregado, um diretor da confiança dele. Então, ele está sendo para regulamentar a lei anterior, conforme a presidente falou, né, que foi criado, às vezes induzindo a nomear pessoas, né, para aquele cargo, e agora está regulamentando conforme orientação do Ministério Público de Pedregulho. A ordem aqui fala servidor efetivo, vereador. Então foi concurso. O anterior. O concurso. Não. Servidor efetivo, não foi? Não, ele era um cargo. Não, fala que o órgão gestor contará com servidor efetivo. Foi concurso. Sim. Não, ele era efetivo. Ele era efetivo. Isso mesmo. Ele era efetivo, mas aí quando ele foi para Buriti, ele exonerou do cargo e o cargo ficou em vacância. Certo? Isso aí que eu esclareci. Obrigado. Está na ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Luiz. Esse projeto que é relacionado a esse cargo já virou uma novela nessa prefeitura. Esse cargo que está sendo alterado já rendeu várias histórias do Tribunal de Contas. Ele foi notificado por desvio de função da pessoa que ele nomeou. E no primeiro quadrimestre do ano passado, ficou rodando, acho que até outubro, sem ser tomado providência. Acho que veio para cá para regularizar. Como eu fui contra o projeto, eu achei que estava errado. Eu mandei para as mãos do Ministério Público, do doutor Alex, a senhora. Eu mesmo que representei a denúncia, para ver se ele tomava providência. A denúncia assim, pediu uma providência para ser tomada. E mais uma vez o cargo volta que é irregular. Eu acredito tomar, dessa vez eu acredito que vai ser mais uma alteração, vai caber mais uma pessoa na prefeitura. Eu acredito que essa manobra política dele está barca furada. Mas vamos ver até onde dá. Acredito que esse agora está certo, vai estar correto esse cargo. Conseguir encaixar a funcionário. Mais alguém? Para finalizar, eu quero dizer que talvez use a palavra manobra da forma negativa, mas realmente é uma manobra, porque quem se coloca na posição de um prefeito, o primeiro desafio que você tem é conseguir pessoas que realmente queiram trabalhar ao seu lado e dedicar da forma que você quer dedicar. E a gente vê o governo não defendendo, sabemos que tem os defeitos, tem as qualidades, tem os acertos e os erros, mas a gente vê o governo está fazendo manobra para organizar assim, né? Não está colocando outro cargo, está colocando outro funcionário, está colocando mais um funcionário, está tentando regularizar para poder colocar o mesmo funcionário. A gente está falando nome aqui, para os municípios ficar cientes, é a Rosani, que já trabalha dentro da prefeitura, que já faz um trabalho
trabalho muito especial, muito dedicado dentro desse município. Então, realmente, é uma manobra para o bem do município. E eu coloco em única votação o projeto de lei número 001, de 2 de janeiro de 2019. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado em única discussão por unanimidade. Solicita ao segundo secretário que promova a leitura do requerimento de urgência urgentíssima solicitada pelos vereadores ao projeto de resolução 01, de 8 de janeiro de 2019, de autoria da mesa. Peço consulta ao plenário, dispensa a leitura. Aprovada a dispensa da leitura. Nos termos do parágrafo 3º do inciso 7 do artigo 122 do regimento, coloco em votação o requerimento de urgência urgentíssima. Os vereadores que forem a favor, fiquem como estão. Os que são contrários, que se façam de pé. Aprovado o requerimento, eu solicito ao primeiro secretário que promova... Segundo, né? Solicito ao segundo secretário que promova a leitura do projeto de resolução número 01, de 8 de janeiro de 2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Jericoara, versando sobre: dispõe sobre as atribuições dos cargos que especifica e dá outras providências. E, novamente, dispensamos a justificativa que acompanha. A mesa da Câmara Municipal de Jericoara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta a deliberação de plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as atribuições e nível de escolaridade dos cargos públicos que compõem a estrutura organizacional do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Jericoara, consoante segue: cargo público, técnico contábil, criado pela resolução número 001/2001. Regime e provimento estatutário efetivo. Nível de escolaridade superior. Atribuições: reunir informações para decisões em matéria de contabilidade, auxiliar na elaboração de planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade, escrituração de livros contábeis, de escrituração cronológica ou sistemática, elaborar levantamentos e organizar balanço e balancetes orçamentários, patrimoniais e financeiros, elaborar revisão de balanços, orientar e assinar balanço e balancetes, preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial da Câmara Municipal, orientar do ponto de vista contábil o levantamento dos bens patrimoniais do Legislativo Municipal, realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas de contabilidade, planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade, alimentar o sistema Aldesp e do sistema Sincof e demais sistemas instituídos pelos órgãos de controle e demais atribuições pertinentes à profissão segundo a legislação em vigor. Cargo público, assessor de mesa, criado pela resolução número 001/2014. Regime e provimento estatutário comissão. Nível de escolaridade superior. Atribuições: prestar assessoramento direto à mesa diretora da Câmara Municipal, competindo-lhe especialmente assessorar no planejamento, orientação, implementação da política administrativa e organizacional da Câmara Municipal, coordenar a agenda de programas oficiais, atividades e audiências da presidência e tomar as providências necessárias para sua observância, elaborar a correspondência pessoal da mesa diretora da Câmara Municipal, atender as partes, encaminhá-las aos órgãos competentes e marcar-lhes audiência, exercer a missão de representar, quando solicitado, os membros da mesa em eventos de importância para o Legislativo Municipal, proporcionar assessoramento nos seus contatos com entidades, órgãos ou autoridades federais, estaduais, municipais e com outros
relacionar-se com diversos órgãos do Legislativo e da Administração para a consecução das atividades legislativas, dentre outras atribuições correlatas. Artigo 2º. Os ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Jericoara, ligados às funções de direção, chefia e assessoramento, nos artigos do artigo 37, inciso 2 e 5 da Constituição Federal, em razão das características e essência que compõem a estrutura desses cargos, não estão sujeitos à carga horária e a consequente registro, sendo por isso vedado o pagamento de horas adicionais de trabalho de qualquer espécie. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Jericoara, em 8 de janeiro de 2019. Assinam a mesa: Cíntia de Paula Costa, presidente; Luiz Paulo Gomes Ribeiro, vice-presidente; Alberico Nonato Coelho, primeiro secretário; Ismael Donizete Vieira Borges, segundo secretário. Antes de colocar em votação, eu quero ler um apontamento do Tribunal de Contas. Esse aqui é um projeto de resolução do Legislativo, não é do Executivo. E é um projeto para legalização das atribuições de 2 cargos que nós temos na Casa Legislativa. E hoje todos os cargos que nós temos dentro da Casa de Leis têm que ser regularizados com suas atribuições. E foi apontado nas contas de 2017, no item D3.1, quadro de pessoal. O cargo comissionado de assessor de mesa contraria a orientação traçada no item 8 do comunicado SDG número 32 de 2015, que recomenda aos jurisdicionados observância de aspecto relevante na elaboração de instrumentos legais, dentre os quais, no caso de cargo em comissão, a orientação de que devam definir com clareza as atribuições e a escolaridade exigida para o provimento de cargos em comissão de direção e assessoria, exclusivos de nível universitário, reservando-se aos cargos de chefia a formação técnico-profissional apropriada. Então, é mais um projeto para a gente regularizar o apontamento do Tribunal de Contas. Ah, sim. E o cargo de tutela. O doutor está nos avisando aqui que os demais cargos da Câmara já estão regularizados com essas atribuições. Já tem a lei criada com as atribuições. É o cargo hoje de assessor de mesa e o técnico contábil que estava sem essa regularização. Então, também é só para regularizar as atribuições desses cargos. Assim, eu coloco em única discussão o projeto de resolução número 001, de 8 de janeiro de 2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Jericoara. Boa ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Aquias. Eu tenho em mãos aqui o decreto legislativo número 004 de 1993, 6 de abril, que dispõe sobre os cargos na Câmara Municipal. Eu vou inicialmente direcionar a parte do cargo de técnico contábil. Nas alegações finais do Tribunal de Contas, nem nos 2 anos que estiveram com a gente em auditoria, não se manifestaram a respeito do técnico contábil. Então, tanto é que nós achávamos, a própria técnico contábil, que é a funcionária Regina, não estava regulamentado. Então, não entendi aqui o porquê que agora, porque aí no apontamento do tribunal não está funcionando. Pela parte, presidente, é só para justificar que, como eu entrei,
e eu já entrei cobrando do doutor que eu gostaria que fizesse tudo tecnicamente correto, eu já pedi para ele regularizar também, porque nós não encontramos nos arquivos as atribuições, em nenhuma lei, as atribuições da técnica contábil. Então, antes que o Tribunal de Contas aponte para a gente já regularizou. Então, ele não foi colocado anteriormente porque a prova funcionária falava que já estava regulamentado. Mas tudo bem. Eu sugeriria aqui nível de escolaridade. É uma emenda superior em ciências contábeis, que está só curso superior. Esse é o caso de se analisar. Mas eu acho que eu pus como nível superior, porque tem que ser na área mesmo. A pessoa que é técnico contábil, ela não pode assumir uma função por concurso público. Seria redundância, né? Por isso que eu não coloquei. Ótimo. Bom, agora vamos ao cargo de assessor de mesa. Eu vou me permitir, presidente, ler aqui, nessa lei de 93, que criou o cargo de secretário legislativo. Rapidinho. Natureza do trabalho. Trabalho de escritório de natureza rotineira que envolve variedade de tarefas ocasionalmente de alguma dificuldade, sem, contudo, treinamento especializado para executá-las. Tarefas típicas. Secretário legislativo. Dar informações simples em processos similares, resumir em fichas o conteúdo de requerimentos, petições, certidões e despachos, colhendo e registrando dados vários, preencher capas de processos, fazendo a síntese dos assuntos. Preparar relatórios simples, balancetes, enviados pela Prefeitura, registro de projetos, autógrafo de lei, portarias, decretos de todos os atos desse legislativo, e preencher boletins, quadros e tabelas elaboradas de ato na mesa, conferindo e codificando dados segundo o sistema pré-estabelecido. Preencher ingressos, formulários padronizados para os quais agem no setor de trabalho, receber e examinar requerimentos, expedientes diversos destinados a processos pelo seu setor de trabalho, atender o público, orientando e dando informações, fazer trabalho de datilografia na época, tais como preenchimento de fichas e formulários, relação de dados e outros trabalhos similares, como projetos, emendas, sem necessidade de grande rapidez e de perfeita exatidão. Qualificação necessária. Instrução equivalente ao básico de ler e escrever. Conhecimento elementar de métodos de prática de escritório. Conhecimento elementar de organização geral do Legislativo e das funções desempenhadas pelos diversos órgãos, ou habilidade para adquirir rapidamente esse conhecimento. Conhecimento elementar de máquinas e equipamentos utilizados no escritório, habilidade para adquirir rapidamente esse conhecimento. Habilidade para estabelecer e manter boas relações com o público. O que nós percebemos aqui nessa atribuição é que é a mesma atribuição do assessor de mesa. A mesma, assim, muitos... Presidente, o cargo que o senhor acabou de ler, por favor? Secretário legislativo, né? Secretário legislativo. Não havia ainda em 93... Só uma pergunta, vereador Alberico. O secretário legislativo seria a Eunice ou a Maria Amélia? Maria Amélia. Maria Amélia. Pois não, pode continuar. No final, eu iria complementar, né? Então, o que se percebe na legalização desse cargo de assessor de mesa é que a função está sendo idêntica, né? Quase a mesma que a secretária legislativa exercia e que o assessor de mesa exercia. Então, a sugestão que eu passaria ao novo presidente, à mesa diretora, é que esse cargo, como nós tentamos no ano passado a extinção dele, que foi até como o tribunal cobrou, e eu estou relatando no nosso relatório de defesa, que ele foi colocado em votação para ser extinto, não foi aprovado, né? Por isso que não houve regulamentação na época também. Então, a sugestão seria assim: vamos ver o caso de salário agora. Hoje, né, esse cargo de assessor de mesa estaria num total aí de média de R$3.000 por mês, mais R$200 de tickets, que daria por ano R$34.400. Nos 2 anos, R$76.800 de economia nos 2 anos. Né? Sendo que o salário hoje da Secretaria Legislativa
eu não sei qual vai ser a providência da Vossa Excelência, presidente, se vai abrir concurso ou deixar em vacância, né? Hoje é R$ 1.943,87, R$ 2.000, 1.950. Então, fica a sugestão da gente discutir dessa possível extinção desse cargo, mantendo e fazendo o concurso para a secretária legislativa, que vai exercer as mesmas funções que o assessor de mesa. E outra coisa também que eu quero lembrar, doutor, nós, em dezembro de 2017, no ano retrasado, eu tive uma reunião com as funcionárias aqui no gabinete e até solicitei que a secretária legislativa estivesse presente em todas as sessões nossas, como hoje nós estamos vendo a Elzinha aqui. Então, e ela, sim, prontamente se negou. Uma das funções da secretária legislativa é acompanhar o trabalho nas sessões, né? Eu acho que todas as câmaras da região têm essa secretária que acompanha os trabalhos. Então, eu sugiro que a gente analise com carinho, né? E devolva a palavra a Vossa Excelência, presidente. Eu vou justificar, doutor, depois eu vou passar a palavra para a Polícia Jurídica. Bom, primeiramente, nós sabemos que o vereador é contra esse cargo. Não fui eu, como presidente, agora, é minha primeira sessão, não fui eu que coloquei. Não fui eu que designei o salário desse cargo. Esse cargo já existia. Talvez ele caiu no esquecimento que ele exonerou a Maria Amélia, que foi esse cargo de secretário legislativo que nós temos aqui. Por isso, o motivo de colocar todas as atribuições da Maria Amélia para a assessora nossa hoje, que é a Elza Cecília. E, se ela faz jus ao salário ou não, eu acho que não cabe ao vereador aí. Você tem que tomar providência ao que ele acha que cabe. A função que ela está cumprindo hoje, talvez seja mais do que a Maria Amélia está cumprindo. Faço questão, a Câmara está aberta a todos os munícipes para ver a bagunça que está aquele armário. Você não acha lei, você não acha nada, tudo que você vai procurar está tudo fora. Não por causa de funcionário. Eu acho assim, o gestor é justamente para isso, para gerir. Eu cheguei, pedi carinhosamente para todos, fiz uma reunião, eu gostaria de organizar a baderna que está essa Casa Legislativa. Baderna, me desculpa a palavra. Você vai procurar uma lei e você não acha. Eu quero que vocês entrem ali, está aberto para todo município ver que a gente está organizando, está descendo os armários, está colocando tudo por ordem de exercício, de ano, para organizar. E eu precisava de uma funcionária para isso. Há tempos, o nobre vereador é contra, já tentou até fazer um acordo para poder tirar esse cargo, já me chamou no gabinete para fazer um acordo para retirar esse cargo, e nós fomos contra, visto que é um cargo de extrema necessidade. Hoje a assessora está gravando para a gente, porque a gente ainda está fazendo a votação para colocar a Câmara para os munícipes ver a reunião que a gente, em tempo real, mas ela está assessorando em todos os sentidos, em todas as atribuições que existem dentro dessa Câmara, ela está fazendo para mim. Então é um cargo de extrema importância, por isso a gente colocou. E pelo ocorrido, que a gente tinha Maria Amélia, né? Se não fosse o caso de ter sido exonerada, talvez a gente nem precisasse colocar esse cargo. Quanto ao concurso público, também cabe ao presidente decidir, não cabe, né, ao vereador, a não ser que ele faça o requerimento, e como eu sempre disse, esse plenário é soberano. Aqui eu não vou trabalhar sozinha. Desde que o plenário concorde, desde que o plenário ache viável isso, a gente fazer um processo seletivo, tudo bem. Eu contratei a Elza Cecília como assessora, sim, porque ela tem competência para isso, tem o cargo, tem o curso superior de pedagoga, e porque é a necessidade nossa. Agora, quanto a fazer concurso, não estava nos meus planos. Assim que eu saio, a Elza sai comigo. Agora, se o vereador achar viável, a gente vai fazer. Aqui eu não trabalho sozinho. Quanto às funcionárias, eu quero defendê-las no sentido assim, que só se estiver mentindo para mim. A Anice se dispôs a vir nas reuniões, sim. A Maria Amélia não, porque ela tinha compromissos. Ela tem compromisso com o Centro Espírita, ela tem compromissos depois daqui. Nenhum funcionário é obrigado a fazer a carga maior, a carga horária maior do que ela tem.
Só que eu falei, vamos supor, se hoje não tivesse a Elza, a Eunice falou para mim que viria. Em troca, ela não viria depois do almoço das reuniões para tirar essa carga horária que ela estaria presente aqui. Mas eu defendo elas porque ela se dispôs sim. Maria tinha justificativa, mas a Eunice se dispôs. Quanto à legalização, vereador, o senhor não legalizou porque foi rejeitado o projeto. O projeto do cargo de assessor já existia. O presidente quis retirar sem conversar com o vereador. Na época, o presidente da época, sem conversar com o vereador, sentar, vamos conversar, vamos tirar esse cargo, ele está vago dentro dessa casa legislativa, não é necessário. Mas não, o vereador colocou esse cargo e aí o Tribunal de Contas apontou para a legalização do que nós estamos fazendo agora e o presidente não legalizou. E sim, ele fez um ato, que eu tenho ele, assinado por somente ele, que não passou por esse plenário. Então não foi legalizado. No mais, eu passo a palavra ao nosso advogado para dar o parecer dele com relação ao cargo. Presidente, antes da minha entrevista, só para esclarecimento. Vereador, a palavra ao advogado. Não, eu só queria esclarecer a questão do concurso público agora, nessa fase, eu acho por inviável, porque nós não sabemos até o que vai virar esse cargo, se ele entrar na justiça e voltar por acaso, se a gente fizer um concurso público para suprir o cargo que existe, quem passar no concurso pode perder esse cargo depois, porque pode ter uma ação, não sei, segundo eu tenho notícia, parece que ela entrou com uma ação, está entrando com uma ação para tentar reaver o cargo. Aí vai ser lá problema lá com a justiça, se vai ser ou não. Então, criar o concurso público agora seria a gente poderia colocar alguém até em situação muito difícil. A pessoa passa no concurso, depois tem que sair, porque se tiver uma ordem judicial, voltando ao cargo, quem assumiu aquele cargo tem que sair. Entendeu? Mesmo que ela tenha passado num concurso público. Então, eu acho que poderia esperar ver o que vai virar e aí no futuro vocês estudarem e ver o que acham. Quanto às atribuições do cargo, eu, junto com a Cíntia, a gente sentou e tentamos colocar de um jeito até que ficaria como função mesmo de confiança. A gente não pode pôr função de um cargo aqui que seria de um cargo efetivo, entendeu? As funções de um cargo por efetivo, vamos supor, redigir projeto de leis, ou isso é função de um cargo efetivo. Então a gente discriminou de um jeito para caracterizar, porque o próprio tribunal vai ver como é que está descrito aqui, e se ele achar que essas funções não são de cargo em comissão, ele aponta de novo. Então, por isso que nós pusemos desse jeito. Agora, quanto à questão política de vocês, aí eu faço outra vez, porque se eu não posso envolver. A questão política do cargo vai permanecer ou não? Sim, obrigado pelo parecer, doutor. Como o senhor disse, a gente não sabe, nós não sabemos como ficará, né? Nós temos conhecimento, sim, que a Maria Amélia vai entrar judicialmente, ou já entrou, pedindo que ela volte ao cargo dela, a reintegração dela. Então, assim, como eu disse, não estava nos planos, não era essa a intenção, não tem necessidade. O próximo presidente, se achar que deva fazer, eu, no momento, vou ficar com o cargo de assessor comissionado. Se o Tribunal de Contas amanhã apontar, né, alguma coisa relacionada a isso, a gente está legalizando só atribuições, né? Então, assim, é um cargo legal, não é um cargo ilícito, ele está totalmente legalizado, sendo que preenche todos os requisitos, inclusive que o cargo comissionado exige um nível superior, então permanece isso. Só para completar, o próprio Tribunal de Contas falou que o cargo tem que ser de nível superior. Todos os cargos agora, em comissão, eles estão apontando para isso, tem que ser nível superior. A não ser o outro, que era assessor, que seria um cargo técnico, né? Com a palavra, vereador Ismael. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de
falar para os nobres. Estamos começando o ano, começando as reuniões, com uma reunião extraordinária que foi solicitada pelo senhor prefeito para atender as necessidades do município. Eu não acho oportuno essa discussão de o que tem que ser, o que tem que fazer em plenário. Eu acho que isso tem outros momentos oportunos para a gente sentar e conversar, né? Visto que nós já estamos aqui no nosso 3º ano. Então, eu gostaria que a gente pudesse acalmar os nossos ânimos, né? E que a gente tivesse sabedoria para a gente tocar esse ano, né? E visto que esse cargo já é um cargo que existe há muitos anos, visto que esse salário já está aí na tabela de salários da Câmara e está aí para todo mundo ver se é pouco, se é muito, quem somos nós, né? Acho que a gente tem que ver se paga bem ou paga mal quando a gente é o patrão ali, se eu estou pagando, se eu tenho condição de pagar ou não tenho. Então isso aí é algo que já foi criado por lei, já está aí, né, na tabela, e eu acho que é uma discussão aí que a gente não vai levar a nada. Eu gostaria de parabenizar a postura da presidente em relação ao início de trabalho que ela está iniciando aí, colocando, como ela disse, no WhatsApp os projetos, tudo que essa Casa de Leis ela vai ter para discutir na reunião. Então isso aí tudo já foi colocado, é uma maneira de todos os vereadores tomarem ciência, como ela já falou, está aberto aqui também para qualquer um, para os munícipes também ver, essa casa aqui é a casa do povo, para que todos possam trabalhar, mostrar o seu trabalho. Gostaria de parabenizar a Elza pelo seu empenho, pela sua dedicação, como ela disse, ela não tinha experiência nesse trabalho, mas está desempenhando muito bem, está muito efetiva, com afinco, cumprindo o horário, vindo aqui, está aqui, isso aí é até inédito para a gente. O assessor de mesa está presente aqui, auxiliando a presidente, a mesa diretora, e é assim que nós vamos crescer. Trabalhando todos, com transparência, mostrando para a população o trabalho que nós estamos fazendo aqui, sem medo de ser rotulado, de vincular, se é a situação, se é a oposição. Nós estamos aqui para trabalhar. Então cada um tem que defender a sua bandeira, os seus objetivos, temos que ter discernimento e sabedoria para fazer um trabalho digno, porque nós fomos eleitos para fazer um trabalho digno para a população. Então, estamos aqui trabalhando, essa Casa de Leis trabalha sim, já quero solicitar aqui para a presidente que ela possa dar essa abertura para os vereadores. Eu não sei como é que ela vai fazer, ainda assim não está definido, a comunicação, a mídia, dá oportunidade para o vereador mostrar. Nós temos que mostrar, cada um que faz o seu trabalho, a população tem que saber, nós temos que mostrar, porque a gente fez várias coisas. Eu já estou no 2º mandato e muitas coisas a gente tem feito para a população. Temos lutado sim, temos batalhado sim, temos nos desgastado sim. Então, nada mais justo que a gente poder mostrar o nosso trabalho para a população. Porque hoje a gente vê assim, vereador não faz nada. Vereador é só reclamação. Vereador faz sim. Vereador faz sim. O prefeito ele trabalha por causa da Câmara. Por isso que nós temos que trabalhar juntamente com o Executivo para fazer as coisas que vão fazer o nosso município ir para frente. Aquilo que é de bom e de interesse do município e da população,
nós temos que trabalhar juntos sim. Aquilo que nós achamos que não está de comum acordo, nós temos que sentar e dialogar para chegar no consenso. Ninguém é dono da verdade. Então, eu gostaria que nós todos pudéssemos, sentar, vamos conversar, vamos buscar o melhor para o nosso município. E eu deixo aqui, senhora presidente, parabéns pelo trabalho, que já está fazendo aí nessa Casa de Leis, conforme a orientação do Departamento Jurídico, conforme já instruções que virão do Ministério Público, para adequar essa Casa de Leis e deixar de livre e fácil acesso para os vereadores e para os munícipes. Muito obrigado. Bom, presidente, só me permite uma parte. Só para finalizar, eu fiz um tópico aqui, onde eu pedi que todas as diferenças de ideias a gente conversasse antes sem transtorno. Então, assim, o vereador saiu fora da pauta. Não estava na pauta o cargo, o salário do cargo, O que estava na pauta é as atribuições do cargo que o Tribunal de Contas apontou para que fosse legalizado. Assim, presidente, no momento oportuno, a gente revê, visto que esse projeto já tinha esse cargo, o presidente anterior colocou para tirar esse cargo, os vereadores foram contra o projeto e ele está levantando essa questão de novo desnecessária. Assim, mais alguém quer fazer o uso da palavra? Pela ordem, presidente. Pois não, a palavra, vereadora Marli. Eu só quero lembrar aqui que se existe uma ordem, do vereador falar, eu acredito que o vereador José Arquias havia pedido a ordem antes do vereador Ismael. É só isso assim que eu gostaria de estar colocando. Mesmo assim, que ele tenha a ideia dele. Mas é outra coisa também. Desde as gestões passadas, eu gostaria de saber se o tempo da sessão, eu até gostaria de tirar essa dúvida com o doutor, se o tempo da sessão pode esticar para 1h30, 2 ou até 3, eu não sei. Eu acredito assim, que se a gente deve ser pontuais, eu acredito também que a sessão, a gente não deve falar demais e esticar muito a sessão com coisas desnecessárias. Obrigada. Mas eu acredito que o vereador Serquins quer falar também. Obrigada, vereadora Marli. Ele usou a palavra dele, além do tempo que ele podia, que eu não tirei a palavra dele, em respeito aos vereadores. No regimento tem o tempo que cada vereador fala, eu jamais vou tirar a palavra do vereador, desde que esteja faltando com o decoro parlamentar, correto? Realmente, o vereador, ele tem a parte, que é voltar com a palavra, tá? Para a réplica do que foi falado. No artigo 189, ele tem 3 minutos para isso. Só que ele saiu fora da pauta. Se ele estivesse dentro da pauta, que é as atribuições do cargo, mas ele voltou lá atrás, numa questão pessoal dele, e por isso eu não permiti, porque eu jamais vou ser uma ditadora aqui dentro. Aqui vai ser cumprido o regimento. Então, senhor vereador, se o senhor for usar a palavra para falar o que está no projeto, a pauta que foi divulgada no WhatsApp, no painel, legalizadinho, aqui dentro dessa casa de lei, está aberto 3 minutos para o senhor fazer. Agradeço, presidente. Pessoal, apenas um esclarecimento. Em momento algum houve um lado pessoal. Eu quis esclarecer que as funções eram semelhantes, apenas isso. Quando eu citei a questão das funcionárias, se não fossem os funcionários comigo aqui, todas as 4. Quando eu falei sobre a questão da Leozinha, a Elza é de dentro da minha casa. Ninguém falou sobre pessoas. Então, a sugestão que eu passei foi a questão apenas dos cargos. Então, eu quero que deixe bem claro isso. Em momento algum, questão pessoal, em momento algum, revanchismo, de maneira alguma, não leve por esse lado, eu vos peço, entendeu? Não estamos aqui para isso, não estou, mas as pessoas.
Mas eu quis esclarecer apenas esses pontos, que nós poderíamos unir a função. Mais nada, sem polêmica, sem lógica. A questão que eu citei o salário é a questão da economia, só isso, mais nada. Então, eu tive de algumas colocações de Vossa Excelência, mas já está bem esclarecido, e agradeço por mais uma vez ter concedido a palavra. E ao final, após a votação, eu só gostaria de fazer um esclarecimento sobre as primeiras palavras de Vossa Excelência, depois da votação, se Vossa Senhora permitir, sobre a colocação da questão externa da Câmara, se for possível. Né? E também, eu acho que seria de bom grado a todos os vereadores o esclarecimento sobre esse processo. Agora, se Vossa Excelência achar melhor deixar para a próxima sessão, sobre como é que foi o processo de vacância e exoneração. Mas aí eu deixo a cargo da Vossa Excelência. Muito obrigado. Pois não. Vai com Deus. Tá? Vai com Deus. Deus abençoa a Dona Lourdinha, tá? O que precisar, a gente está à disposição. Nobre vereador, eu me coloco à disposição, tá? E como eu disse, não está na pauta, é uma coisa que a gente poderia conversar novamente, conversar com todos os vereadores, né, do que, como eu disse, já passou esse projeto, já repassou, já foi votado e aí volta no momento inoportuno. Então o senhor me perdoa, não é falta de respeito com Vossa Excelência, de forma nenhuma, assim... Não vejo por esse lado, presidente, não vejo por esse lado. Sim, é só porque saiu fora do que era realmente o assunto do projeto. Mas eu estou à disposição no gabinete para a gente conversar com relação aos outros. Coloco em única votação o projeto de resolução número 001, de 8 de janeiro de 2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, e os que forem contra se façam de pé. Aprovado o projeto de resolução em única discussão, por unanimidade. No mais, eu agradeço a presença de todos, tá? A casa está aberta. A gente vamos conversar informal, tudo bem? Informalmente, né? Só para finalizar a reunião, se os vereadores quiserem estar presentes para a gente discutir sobre isso. Eu agradeço a presença de todos aqueles que estão sempre presentes aqui com a gente. As outras meninas que são funcionárias, sejam sempre bem-vindas. Obrigado aos vereadores. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, convidando a todos para a primeira sessão ordinária que acontecerá no dia 4 de fevereiro de 2019, no horário regimental da Câmara. Obrigada, boa noite.